Olá, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, segredo para trabalhar e empreender em família. E para contar da experiência, eu tenho aqui uma família maravilhosa, elas que são sócias da loja Detalhes, especialistas em Vime sintético e muitos produtos, vocês vão entender a história delas. Eu tenho aqui a Fabiana Murad Echeverria, Andréia Murad Basile e Deise Murad. Sejam bem-vindas, fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Obrigada e obrigada pela oportunidade. Andréia, queria que você começasse nos contando como começou a Detalhes. A Detalhes começou há 15 anos atrás como uma loja de cozinha, presentes no Itaim. E vendo a necessidade do mercado, nós desenvolvemos uma cesta de fio sintético, uma linha de cestaria, e deu tão certo atendendo ao mercado presenteiro, começamos a vender para o mercado presenteiro, que hoje somos uma fábrica de cestaria que atende o segmento de bebê, presentes, hotéis, restaurantes, padaria. Olha só, então quer dizer que vocês começaram, Fabiana, com uma loja. E no começo, quem estava na loja? Qual de vocês? Uma só começou, duas? Como é que foi? Não, a gente começou a loja, eu e a Deia. E por ver que esse produto vendia demais mesmo e começamos a fabricar e ir atrás de tudo, foi crescendo de uma forma assim, então já que a gente fez isso, vamos fazer também isso. E assim foi aumentando a linha de produtos. E aí entrou a minha mãe, a Deise, e veio assim para super assim aumentar mesmo, porque a gente teve um pedido enorme e a gente teve que dar conta daquilo. E aí, como a gente deu conta, acabamos pondo representantes, enfim, assim cresceu a Detalhes. Então, na hora do aperto, chamaram a mãe para ajudar. Agora, Deise, eu sei que você tem uma história empreendedora há muito tempo, né? Me conta um pouquinho dessa história. Como é que foi, com o que você começou a empreender? Na verdade, eu tive uma confecção de roupa infantil. Foi assim que eu comecei a minha vida profissional, né? Sempre trabalhei com moda, vim de uma família de moda. Meu pai tinha uma tecelagem. E aí vieram as dificuldades de moda no Brasil, não é? Então eu quis partir para outros segmentos. E aí surgiu, as meninas já estavam grandes, surgiu a ideia de montar uma loja para elas, né? E você apoiou naquele momento? Totalmente, totalmente. Só que uma lojinha assim para 3 pessoas... Sobreviver de uma loja difícil. Seria impossível. Então eu montei uma empresa de representação. Eu tinha 9 representadas, e aí um belo dia surgiu a oportunidade de pegar esses produtos que elas já estavam começando a fazer e vendi para uma rede de hotéis assim muito famosa. E aí começamos, eu falei, agora eu vou cuidar do que é meu mesmo com as meninas, né? E deu super certo, graças a Deus. E eu queria entender um pouco como é que vocês se dividem, o que cada uma cuida, Andréia? Eu sou da área financeira, a Fabiana faz produção, eu cuido também dos funcionários, departamento pessoal. A minha mãe faz a área comercial com os representantes, desenvolvimento de produto. E tem a Tatiana, que é uma irmã que não está aqui hoje porque ela teve bebê, que faz a parte de venda direta para os clientes, de restaurante, loja, faz venda interna. Agora, então, eu queria entender um pouco como é que foi a chegada da irmã caçula dentro dessa sociedade. Quanto tempo a empresa já estava, vamos dizer assim, funcionando quando a Tatiana entrou? Bom, a Detalhes tem 15 anos, né? Desde 1998. E a Tatiana ainda nem era formada, e ela se formou, foi para o Canadá e tentou outras coisas, trabalhou no Carrefour, até que um dia ela também entendeu que seria o melhor negócio, porque nós éramos todas muito unidas, né? Sempre fomos. E ela resolveu acompanhar a gente, entrou, ela tem um tino comercial violento assim para vendas, e nós sentimos essa necessidade da presença dela. Olha que interessante. Então, quer dizer, naquela época vocês eram sócias 3 em partes iguais. Exato. E aí hoje vocês dividem então a empresa em 4. Em 4, exatamente. E aí eu queria saber como é que é, quais são as vantagens de tocar uma empresa em família? O que é bom? Olha, eu devo confessar que tem um lado bom e um lado
que requer muito cuidado, né? No começo foi complicado eu absorver isso, eu como mãe, tá certo? Que não desempenho este papel dentro da Detalhes. Então, quer dizer que não tem uma pessoa que é, vamos dizer, a presidente. Vocês têm nível hierárquico igual. Exatamente. Cada uma respeita seu segmento. E, enfim, para mim foi um pouco difícil, porque no começo, algumas coisas eu tinha vontade de me impor. E aí eu falei, não, peraí, eu não estou lidando com crianças, não estou... Sabe, são minhas sócias, né? Uhum. Então, aí passamos assim... Quer dizer, respeito sempre houve, mas o respeito... Exigiu um autocontrole maior. Total. Essa foi a parte difícil. E a parte prazerosa é enorme. A gente se dá super bem, a gente discute algumas coisas, mesmo da área de uma ou de outra. A gente trabalha realmente como uma equipe. E eu acho isso importantíssimo. Fora a confiança, né? Eu ia falar isso, contar com a outra. Eu sei que se eu sair para viajar, alguém vai me cobrir, não querendo o meu lugar. Uhum. Não, vou contar com elas, acima de tudo. Então, a união nossa é muito forte. E aí eu queria entender um pouco isso, né, Fabiana? Porque, vamos dizer, vocês tiveram filhos, né? Cada um está com filhos em idade. Inclusive, a Tatiana não está aqui hoje porque ela está com um bebê de 3 meses. De 3 meses e não pode deixar o bebê sozinho em casa. E como é que fica quando uma sai? Não tem ciúmes, porque uma saiu mais tempo do que a outra, férias, licença, como é que fica isso? Não existe isso lá na empresa, a gente não conta as horas que cada uma trabalha, assim, todas nós somos muito responsáveis, assim, tem que fazer tal coisa, a gente vai fazer. Se eu fizer isso em 1 hora e ela fizer o que ela precisa em 4 horas, sorte minha, eu já fiz a minha em 1 hora e vou embora e ela não se preocupa com isso. Então não tem, assim, se uma viaja, a outra tem que viajar, não vai, cada uma vai. Só o que dificulta muito, nós não podemos viajar juntas, porque aí a empresa para. Tá. Né? Isso é uma das dificuldades que a gente tem, porque como a gente é muito unida, mesmo fora da empresa, não dá. Isso é impossível. Viajar assim, não. Acontecer. Exatamente. Mas e final de semana, os jantares em casa? Não vem o assunto da empresa para a mesa do jantar, junta maridos e tudo mais? Como é que funciona isso? Vem assim, a gente tenta fazer com que isso não aconteça mais. Mas já aconteceu muito, com muita frequência, mas a Déia se incomodava, foi a primeira a se incomodar muito com isso. Ela falou, pô, a gente está aqui agora, é lazer. Não vamos falar quem vendeu, quem deixou de vender, problema, nada. Vamos esquecer e deixar a empresa dentro da empresa. Agora eu fiquei curiosa, Andréa. Seu marido achava ruim de chegar no almoço na casa da sogra e falar sobre trabalho, sobre negócio, coisa que ele não participa? Ele não chegava a reclamar, mas eu não sei, eu sentia que eles estavam excluídos, os maridos, porque era um assunto que eles não tinham noção. E também acho que não queriam saber, né? Então, aí eu comecei não, nós estamos aqui, vamos curtir esse almoço, senão não quero mais ver. Se for para falar se faturou, quem pagou, eu já faço isso o dia inteiro. Aí vira trabalho 7 dias por semana. Mas foi um treino, né? foi um treino. Foi um treino. Foi E eu um treino. imagino, né, Deise, que isso até interfere no relacionamento como família. Porque aí, se você transfere assuntos profissionais para o relacionamento, para também de ter aquela ligação mãe com filhas, dentre as irmãs. Com certeza. Vocês conseguiram manter isso? Não, graças a Deus. E realmente a Déia teve um dedo aí muito importante, porque além dos maridos se amolarem, a gente também, né? Você deixa de ter, assim, essa cumplicidade que a gente tem na vida particular também. A gente curte no cinema juntas, no teatro juntas, em show juntas. Então, ficar falando da empresa toda hora é muito chato, né? E também a mente não desliga, né? Que eu acho primordial num fim de semana. É verdade, tem essa coisa do empreendedor que fica ligado 7 dias por semana e aí fica mais difícil. Agora, eu queria entender, se não por ser mãe, quando tem um conflito, se não vem aquela vontade de falar, olha, quer saber de uma coisa aqui, eu vou decidir esse assunto, acontece isso? Já aconteceu, muito. Foi a parte sofrida da história que eu mencionei no começo. Já aconteceu. Tinha dias assim que eu tinha vontade de bater na mesa, pá, sabe? Assim. Mas não. E como é que vocês lidam, então, com esses quando tem pontos de vista diferentes? Uma quer uma coisa, outra quer outra. Bom, eu acho que, assim, a gente respeita muito uma outra.
A gente discute, coloca o assunto e geralmente prevalece o bom senso. Agora, bom, é interessante falar essa coisa de bom senso. Agora, Fabiana, queria que você me contasse algum exemplo de alguma discussão que vocês tiveram, pontos de vistas diferentes e como é que vocês chegaram aí nesse tal desse consenso. Tem alguma coisa que aconteceu recentemente? Tem, aconteceu, a gente está montando um novo catálogo para o setor de bebê e tem uma determinada referência que são estampas no lugar de cores, porque a maioria é cor. E aí entrou a discussão de cada estampa ter o seu próprio código. E aí uma batia o pé que não e duas batiam o pé que sim. E aí começou uma discussão, mas no bom sentido, porque aí todo mundo colocando a ideia assim na mesa, na hora, a gente chegou, o bom senso no caso foi assim, foi a própria referência, mas entrando no código de barra a estampa. Então é uma coisa simples, mas que se a gente não discutisse, não sairia tão fácil, exatamente. Então quer dizer que essas discussões chegam a ser calorosas? Ou lá é uma empresa onde, como é que é, Andréia? Tudo acontece suave, não tem... Depende. Não, tem caloroso e tem também o fato da gente falar sempre uma em cima da outra. Hoje nós falamos, vamos ficar quieta, cada uma fala uma vez. Elas devem estar se esforçando muito. No começo a gente não conseguia usar rádio, porque não dava para falar em cima uma da outra. Então tem discussões calorosas sim, mas... é o respeito, é muito respeito e tem votação também quando vai lançar um produto, ganha a maioria. E no caso você, por exemplo, vocês hoje têm 17 funcionários. Como é que é a relação dos funcionários e vocês? Não existe uma confusão, um fica... que nem filho às vezes faz com pai e mãe, tenta pedir para um lado ou para o outro, uma coisa de tentar jogar um com o outro. Como é que é essa relação? Interfere? Não interfere porque eles se dirigem a mim, então eles sabem que problema com o funcionário... vem falar comigo ou com a minha secretária, né? Quando não tiver necessidade de falar comigo. E normalmente eu resolvo. Aí quando é alguma coisa... que envolve a área de outra pessoa. Ou alguma coisa que eu não quero assumir sozinha, eu falo, olha, eu te respondo só amanhã, porque eu vou conversar com elas, vou ver a opinião e eu te respondo amanhã. Então, assim, eu decido com elas e eles não fazem jogo, eles não batem na sala delas. Agora, eu fico imaginando, porque as áreas têm muito relacionamento. O comercial precisa fechar um pedido e, eventualmente, na hora que você está na mesa de negociação, tem que dar algum desconto, alguma coisa. E nem sempre dá para ligar para o financeiro na hora. E aí, como é que vocês fazem, Deise? Temos autonomia, até para as burradas, né? Gostei dessa história. Não, porque assim, até aconteceu recentemente, eu estava num grande cliente nosso do setor de bebê, e ela fez uma série de exigências e eu ponderei e fechei. Não vou dizer que foi a melhor coisa para a empresa, entendeu? Digamos, eu usei uma tabela antiga, dei os descontos e os prazos que ela sempre teve. Foi um momento que eu tinha que decidir. Cheguei na empresa e falei, ó, vocês podem não gostar, mas eu decidi, bati o martelo. E vai seguir. Agora, quando você falou essa coisa vamos dizer, você falou das burrices aí, né? Imagina erros, todos nós fazemos erros no negócio. Quando uma faz um erro, as outras não ficam culpando? Como é que vocês lidam? Acontece isso lá? Acontece, mas assim, na hora a gente fala, bom, já está feito, então vamos respeitar, já aconteceu. Claro que às vezes a gente fala, poxa, mas isso, aquilo, mas não tem jeito, a coisa está feita e tem que ser respeitado. Se ela fez e fechou, acabou. Não fica não fica prolongando, não. 10 anos depois cobrando, mas aquela vez você a gente fez... vai se virar para conseguir baixar o custo de repente na produção ou em qualquer outro lugar, entendeu? Para compensar um pouquinho o erro. Mas acabou, é naquela hora e só, depois não se fala mais nisso. Incrível, acho que essa união e esse respeito é uma mágica que eu espero que por osmose eu possa aprender um pouquinho hoje. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta para aprender um pouco mais com a família Murad, da Detalhes. Fique conosco.